Discussão única do processo número 091/2016, projeto de lei que revoga a lei número 5.986/2015, 23/10/2015, que instituiu no município de Jacareí a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Autoria: vereadores Ana Lina, Arildo Batista, Edinho Guedes, Fernando da Ótica Original, Hernando Barreto, Tamar Alves, José Francisco, Maurício Raco, Paulinho do Esporte, Rogério Timóteo e Rose Gaspar. O processo está em discussão. Quero dizer boa tarde a todos que estão na galeria, o pessoal que está assistindo em casa, a imprensa que está aqui também. Eu quero dizer a vocês que 11 vereadores assinaram o projeto, mas não tiveram a coragem. Aí diz assim: não, a Câmara Municipal, tudo é amigo. Não, não existe amigo. Existe a mesma coisa do cara jogar de centroavante e tiver um zagueiro, tem que chutar o centroavante para não fazer o gol. Mas aí é o seguinte: assinaram o projeto e não chamaram eu, Sazaki. Mas sabia que eu, Sazaki, já era favorável desse projeto. Mas eu quero mostrar para a população da cidade de Jacareí como o vereador tem que fazer nessa Câmara. Por favor, mostra aquele vídeo para mim, que eu votei o contrário. Bom, quero dizer uma boa tarde a todos que estão acompanhando. Saíram de casa para acompanhar um projeto desse aqui. Esse projeto ataca a população da cidade de Jacareí. Eu, com 62 anos, eu nunca vi falar que ia pagar iluminação de rua. E a gente hoje está aqui defendendo a população. Quero dizer o nome do Parque Minha Lua, distrito do Parque Minha Lua. Tem 46 anos que eu moro lá. Fui votado lá e fui votado no município de Jacareí. Quero honrar meus votos, porque o meu voto é o contrário a esse projeto aqui. Contrário. Primeiramente, o vereador que andou pelas casas da cidade de Jacareí, andou em todos os bairros da cidade, prometendo que nessa tribuna era a favor do povo. Quem disse que é a favor do povo? Ainda vai vir mais projeto errado nessa Câmara. Por isso que vocês estão de parabéns acompanhar os vereadores aqui nessa sessão de Câmara, para ver quem vai votar contra e quem vai votar favorável. Jacareí, tenho orgulho de morar em Jacareí. Tem muita gente que fala que Jacareí é uma cidade que não está com nada. Quem não está com nada é quem administra a cidade de Jacareí. Quero dizer outra frase para vocês. Outra frase para vocês aqui. Se diz que é um partido. O partido da sigla não vem dizer nada. Quem manda e quem fala aqui é o homem que tem que ter vergonha na cara e não votar contra a população. Eu, vereador do Parque Minha Lua, quero honrar meus votos do Parque Minha Lua e quero honrar o voto da cidade de Jacareí, 1.336 votos. Você não precisa ter 3.000 votos aqui nessa cidade de Jacareí para vir aqui e votar o contrário e votar favorável. Estou consciente, o meu voto é o contrário a esse projeto nojento e contra a população da cidade. Eu quero dizer aqui à população da cidade de Jacareí: se vocês pagaram até agora, não foi por minha conta que foi pago. Quanto de gente veio nessa Câmara Municipal? Não era para estar fora dessa dívida de vocês? Quanto de pão e de bolacha vocês tiraram da boca dessas crianças? Se a cidade de Jacareí é uma cidade precária, não tem emprego, não tem nada. Vereadores que votaram a favorável dessa iluminação, põe nas suas consciências
E graças a Deus, o povo dessa cidade deu o troco nas urnas. Não pode vereador chegar aqui e ficar dizendo amém ao prefeito, gente. Calma aí. Tudo é dizer amém ao prefeito. Por que isto? Então a cidade de Jacareí hoje está de parabéns. Bairro, as igrejas evangélicas, a igreja católica, a zona rural e a TV Câmara, que transmitiu isso para o povo, e as imprensas, Facebook, a internet, e dizendo para o povo: olha o que fizeram com vocês. E agora, depois que fizeram a cova, enterraram eles mesmos, eles voltaram a colocar o projeto, mas não chamaram eu, Sazak. Calma aí, nós não saímos daqui da Câmara. Eu, Sazak, está de prova aqui, ó, presidente da Câmara, e está de prova a Ana Lina também aqui, que fica aqui. Nós não saímos aqui antes de terminar a sessão. Começa e termina a sessão. Mas nós não fomos chamados. Mas eu quero dizer a vocês, eu, vereador Valmir do Parque Minha Lua, eu vim lá de Cristina, Minas Gerais, para honrar o nome dos mineiros e toda a nação aqui nessa cidade de Jacareí. Eu fui contra, na época, que eu achava um absurdo cobrar iluminação de rua de gente carente. E outra coisa, cobraram e não fizeram. Tem zona rural aí que não tem o braço e estão cobrando até hoje. Isso aí o prefeito devia pôr na consciência, que já está saindo, devolver esse dinheiro para esse povo. Devolver. Vou dizer aonde que não tem. Barra do Poço, lá para baixo da Lagoa Azul. Não tem poste. Tem poste e não tem o braço. A estrada do Porto no São Silvestre. E várias ruas de Jardim Veranejal e a zona rural, lá do lado do Valador. Por que não devolve o dinheiro se não tem o braço da iluminação? Devolve o dinheiro, gente. Tá fácil, né? Agora perdeu a eleição, sai da prefeitura, o povo que pagou o pato. Calma aí, não é assim que se faz com o povo. O povo deu o troco, mas o povo merece o dinheiro de volta. Vereador Valmir do Parque Minha Lua, eu fui o contrário lá, no passado, que era um absurdo isso aí. Mas eu quero dizer a vocês, população da cidade de Jacareí, quem está falando é que um vereador, que ele honra os votos dele aqui da Câmara Municipal, que se não fosse vocês, eu não estava aqui falando nessa hora. O meu voto é favorável a esse projeto, para você ir largar de sofrer a situação que vocês já sofreram. Bar paga R$40. Padaria 700. Por favor, presidente, só um segundo. Padaria 700. Fábrica quase 4.000. Cabeleireiro paga 40. Calma aí. Quanto de dinheiro pegaram? Devolve o dinheiro, prefeito. Você errou? Devolve o dinheiro para o povo. Quero ver se você vai devolver. Vai sair e não vai devolver o dinheiro para o povo. Mas devolve. Vereador Valmir que está falando para você. Devolve o dinheiro para o povão, que eles merecem. Boa tarde novamente a todos. Acho que as discussões são válidas, os entendimentos jurídicos também são importantes. Gostaria que até o Valmir ficasse aqui, até porque quando se tem um entendimento com tanta veemência como ele está tendo nesse momento, nós temos 2 meses e meio só. Como foi dito aqui, o homem tem que honrar a sua palavra. Então, a partir de 1º de janeiro, que se mantenha essa posição. E não tem problema nenhum. Se o governo eleito atual, quando assumir, achar que foi mal cobrado, não tem problema. Podem devolver o dinheiro, mas que se cumpra isso. Que se mantenha essa palavra. Porque, como foi dito, o homem tem que permanecer com as suas convicções. É simples. E apontar o dedo
realmente é fácil. Governar não é fácil. Eu desejo sucesso às pessoas que se elegeram. Torço muito para que façam um excelente mandato. Mas ser oposição tem-se uma postura, situação, um outro tipo de tratamento. Não que fuja das suas convicções, mas da forma de lidar com cada coisa. Mas eu quero aqui, com muita tranquilidade, falar sobre esse projeto. Até porque, na ocasião, eu estava afastado, não estava no exercício das minhas funções aqui na Câmara e não votei esse projeto que instituiu a cobrança de iluminação. Então, me sinto confortável, mas por um único detalhe, um fato novo. Se nós não tivéssemos o anúncio da Secretaria da Fazenda Estadual de que Jacareí, fruto dos investimentos há alguns anos, vai ter um retorno de parte do ICMS, aproximadamente 42 milhões, eu não votaria. E estaria sendo legalista, pelo fato de ser advogado, de não ter uma possibilidade de compensação, conforme diz o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas agora a Secretaria anunciou que vai ter um incremento na arrecadação, 42 milhões, e se paga hoje em torno de 900 mil mês, 10 milhões e meio, 10 milhões e meio está dentro de 42 milhões. Então cabe. E é uma economia que nós estamos trazendo para as famílias de Jacareí, da mesma forma que fizemos no processo anterior, concedendo a anistia de 90% das dívidas do SAI, e fizemos na semana passada, concedendo 90% de desconto de juros e multas da Prefeitura, de dívidas com a Prefeitura. Então, acho que a gente tem que se atentar e tem que se apegar ao bom senso, à razoabilidade. Eu não é pelo fato de não ter me reeleito, por causa de 11 votos, que eu vou mudar minha postura aqui. Eu vou continuar andando de cabeça erguida, mas sempre tendo votações coerentes, pautadas nos estudos e no aprendizado ao longo dos anos. Então, acho que nesse momento se faz justiça. Foi uma contribuição que ninguém gostaria de ter instituído, mas que está desde a década de 90, depois nós tivemos normativas da agência reguladora, 93% dos municípios brasileiros já tinham essa contribuição, Jacareí tentou sobreviver sem ela, mas agora, graças às empresas que se instalaram, que tiveram a oportunidade e investiram aqui, teremos 42 milhões a mais a partir de 2017. Então, tira-se desses 42 milhões, que logicamente pode não ser totalmente executado, porque nós trabalhamos também com casos hipotéticos, no entanto, pautados em anos anteriores. Pode ser que não se consolide 42 milhões, mas é impossível que pelo menos 10 milhões não tenha de retorno para a cidade. São 10 milhões e meio para custear toda a iluminação. Então, uma medida justa, uma medida geral. E só para finalizar, se houve uma falha de comunicação, que eu acho também que foi deselegante, acho que os demais vereadores, o vereador Edgar Sazak e o vereador Valmir, deveriam ter assinado. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Eu acho que isso é superado, não tem como. Até conversei com o Moacir, que é nosso diretor, da possibilidade de incluí-los, né? Mas se não há essa possibilidade, o valioso é a votação. O importante é que saiamos desse dia unidos em benefício da população de Jacareí, que tenhamos aqui 12 votos favoráveis para a revogação da chamada taxa de iluminação. O projeto está em discussão.
Eu quero, nesse momento, cumprimentar meus queridos telespectadores, internautas que estão assistindo mais esta sessão ordinária. Eu quero aqui fazer uma leitura de um rascunho que eu fiz hoje de manhã, em minha casa, para que os nossos moradores, né, de Jacareí entenda um pouco a razão dessa lei 5.986, de 10 de 2015, que será revogada, tá? Por enquanto, processo 091 de 2016, que será aprovada daqui a pouco nessa Casa de Leis. A Lei 5.986, que será revogada por essa Casa de Leis, que dispõe sobre a contribuição do custeio de serviço da iluminação pública, mais conhecida como CIP, que de acordo com o nível financeiro de cada consumidor, o preço era variável, como por exemplo, BT baixa tensão, de 0 a 100 kW, que consome durante o mês 0 a 100 kW, estava pagando R$ 5,00. Isso é, de acordo com o consumo, como a residencial, baixa renda, essa família estava pagando R$ 1,00. Sendo que as legendas seriam 4 para fim de cobrança, por exemplo, BT, baixa tensão, MT, média tensão, AT, alta tensão, BR, baixa renda. Claro que aí entra os comerciais, o comércio e o industrial, cujo consumo é bem maior, e os valores também, pois o consumo é muito maior, porque enquanto uma família de baixa renda gasta, um exemplo, 0 a 100 kW, um comércio ou uma empresa gasta muito mais, de até 100 a 300 kW, ou acima de 10.000 kW, que são as grandes empresas. Mas na época eu fiz 2 projetos para o município tirar mais proveito dessa cobrança. Por exemplo, uma foi a iluminação da área rural, da zona rural, que infelizmente não passou, que nem entrou aqui em discussão no plenário, que teve pareceres contrários. E o outro foi as sobras do dinheiro arrecadado era para investir na saúde, também não passou e não teve pareceres favoráveis e nem veio para plenário para aprovação. Mas aí eu fui chamado pelo Poder Executivo, que explicando para mim que se o projeto não fosse aprovado, nós iríamos viver em um apagão, pois as concessionárias não iriam mais fazer a manutenção das luminárias de iluminação pública. Aí eu comecei a analisar. Imagine você, no mundo que vivemos, vocês morar em uma rua ou uma cidade com centenas e centenas de iluminação apagadas, tal qual seria a segurança? Qual seria a segurança que nós teríamos tanto no centro como nas periferias e os bairros de classe média e de grande porte, como por exemplo Vila Branca, Parque Imperial e os bairros afastados dos centros, localizados nas periferias entre os norte, sul, leste e oeste? Como que nós iríamos fazer? Qual é a segurança que nós poderíamos dar às famílias, ao comércio local? A cidade iria virar um inferno. Há 2 semanas atrás, a Globo me procurou para saber sobre esse projeto de revogação. Eu disse a ela: estou indo para Osasco, pois eu tenho uma reunião na Jequiti, ao lado do SBT. E às 8h30 eu estava saindo daqui, e era 9 horas, e eles ainda não tinham chegado. Aí eu saí e fui cumprir o meu compromisso em Osasco. Aí ligaram para mim, que estavam na Câmara. Aí eu falei: sinto muito, mas eu estou a caminho e hoje, só se for mais tarde. Mas aí eu falei por telefone explicando o seguinte, que o fato de nós fazermos uma outra lei revogando esta, que eu falei,
Primeiro, porque nós estamos sendo amparados de forma legal pela Constituição Federal, no seu artigo 150, o projeto de resolução número 39 de 2002, que ampara os municípios a fazer essa cobrança, tá, de iluminação pública. E aí é o seguinte, e também, e expliquei a Rede Globo que também a razão pela qual a lei de revogação é porque o município no próximo mandato vai receber mais ou menos 45 milhões de ICMS, fruto de uma lei de incentivo fiscal que os vereadores no mandato anterior, o qual eu fui presidente dessa casa, aprovamos, dando oportunidade a muitas empresas, tanto as pequenas, médias e grandes empresas, fosse instalar nesse município, como por exemplo a Cherry. Então, fruto desse recurso que virá para o nosso município a partir do próximo mandato, nós estamos revogando a lei 5.986 de 2015. E aí cabe ao município arcar com os valores da manutenção da iluminação pública. Só para você ter uma ideia, só os recursos que o município irá ter que gastar com a manutenção é mais ou menos um valor de 9 milhões ano e 900 mil reais por mês. Então eu espero que o próximo governo não utilize recursos que poderiam ser gastos na saúde, educação e infraestrutura nos bairros e no social para ajudar os menos favorecidos. Inclusive na habitação, que pouco fala nessa tribuna, o que é de maior importância na vida das famílias, principalmente de baixa renda. Então, eu aqui termino a minha discussão em relação a esse projeto de lei, que revoga a Lei 5.986, de 2015, de 10 de 15, que institui no município de Jacareí a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, prevista no artigo 149 da Constituição Federal e da outras providências. Então, estou terminando aqui a minha discussão e quero aqui pedir desculpa a todos aqueles que realmente não entenderam a razão pela qual dos nossos votos, porque a nossa preocupação não deixa de ser, e ficou bem transparente, foi a própria sociedade que nos deu essa realmente iniciativa, pensando no bem-estar social da vida de cada um. Obrigado. O projeto continua em discussão. Mais ninguém? Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial as pessoas que se fazem presente aqui, deixo meus cumprimentos ao Alex, nosso colega advogado aqui da cidade, e também queria fazer um cumprimento especial ao Nicolas e a Maiara, que estão aqui representando a imprensa de Jacareí. Quero ressaltar a importância do nosso Jacareí com esse tema, que acompanhou desde o primeiro passo que aconteceu, e eu faço questão de relembrar um pouco como se deu isso. Então, no final do ano passado, em 2015, o prefeito Hamilton, ele foi autor de um projeto em que criava a contribuição de iluminação pública. Ela foi levada à votação nessa casa, foi aprovada por 7-6, a votação na época. Logo em seguida, eu fui autor de um projeto que propunha a revogação desta lei. Ela teve assinatura de mais vereadores, eu propus isso no plenário, franqueei na época a autoria para todos os vereadores interessados. Quando levamos a votação, infelizmente também esse projeto foi rejeitado por 7-6, então a proposta de cancelar essa cobrança morreu em 2015. E eu queria aqui, inicialmente, relembrar qual foi a minha motivação jurídica, não só econômica, de ser contrário à cobrança de iluminação pública em Jacareí. Primeiro, é importante informar para vocês que nos acompanham que desde 2002 a Constituição Federal ela autoriza qualquer município a cobrar a contribuição de iluminação pública. Então isso não é uma obrigação, é uma opção, desde 2002.
Qual foi a novidade? Existia uma briga entre as empresas prestadoras de serviço de energia elétrica, no caso aqui para a nossa cidade, EDP Bandeirantes, na justiça, se a troca da lâmpada era obrigação do município ou da empresa. Até então a empresa estava pagando. Isso foi uma discussão muito longa que acabou a justiça se posicionando de que isso seria uma obrigação do município. A Agência Nacional de Energia Elétrica deu um prazo para os municípios se adequarem a essa cobrança, e assim os municípios se posicionaram e passaram a ser responsáveis por essa cobrança a partir de passaram a ser responsáveis pela troca de lâmpada, pela manutenção, a partir de 1º de janeiro de 2015. Então, essa informação é muito importante. Desde 1º de janeiro de 2015, a prefeitura já passou a ser obrigada a trocar a lâmpada. Ok. Então, vamos analisar o serviço de troca de lâmpada, de manutenção da energia elétrica, hastes, lustros, enfim, manutenção da energia elétrica. Esse serviço, me recordo na época, nós levantamos a informação, a EDP Bandeirantes, a empresa que fez isso por toda a vida, ou nos últimos 10, 15, 20 anos, ela gastava em média R$50 mil por mês para realizar esse serviço de manutenção da energia elétrica. R$50 mil por mês, nós fechamos uma conta de R$600 mil por ano. Fazendo essa conta, o próprio prefeito fez essa conta e disse, bom, num orçamento de quase 1 bilhão, hoje nosso orçamento é de 955 milhões, R$600 mil por ano é algo que cabe e a prefeitura consegue custear. Tanto é que ele declarou isso, saiu em matéria em jornal no final de 2014, eu mostrei isso aqui na primeira discussão, e escolheu-se durante todo o ano de 2015 não cobrar essa iluminação. Chegou no final, do meio para o final do ano, então chegou o projeto, que nós votamos, e qual foi minha surpresa, além da forma que chegou numa quinta-feira, a gente votou na terça-feira, com pouco tempo de nós estudarmos. Quando nós fomos ver, e eu estudei o projeto, eu percebi que, além da manutenção da energia elétrica, estava também o consumo de energia elétrica. E esse é meu ponto central de discordância com a prefeitura, e é aí que eu defendo que essa cobrança é abusiva. Por quê? O consumo de energia elétrica sempre foi pago pela prefeitura. O consumo de energia elétrica já estava absorvido no orçamento da prefeitura com o pagamento de todos os impostos municipais que nós já pagamos. Então, não havia nenhum gasto novo para a prefeitura. O único gasto novo que a prefeitura teve era a manutenção. O consumo de energia elétrica já estava absorvido pelo nosso orçamento. Isso não era nenhum impacto. Então, qual foi a minha discordância? Utilizando a justificativa da manutenção, passou-se uma conta que já estava absorvida, equalizada, equilibrada no orçamento, para ser então cobrada pela contribuição de iluminação pública. E daí, quando fizemos as contas, a arrecadação da prefeitura chegaria a mais de R$10 milhões por ano, muito mais do que os R$600 mil para a manutenção, que era a única despesa nova que era trazida naquele momento. Então, essa foi minha discordância, fiz esse debate, nós infelizmente não conseguimos revogar ela em 2015, pelo regimento interno, um projeto que é rejeitado, ele só pode ser reapresentado em 2016, e tirando uma dúvida, por que eu não apresentei em 1º de janeiro de 2016? Porque a gente sabia que não tinha voto. É uma questão de sensibilidade do próprio vereador aqui, quando a gente apresentou um projeto de lei, por que o projeto de lei teria uma outra votação naquele momento? Então, infelizmente, isso passou. Após a eleição, com a informação da nova arrecadação, houve um consenso com os demais vereadores, e daí passou-se sim a entender que tinha voto, e por consenso e uma autoria coletiva, esse projeto foi apresentado. Então, justificando, porque eu fui questionado, chegou-se até mim, vou até falar, foi o próprio Alex que me perguntou, então por que não apresentou esse projeto logo no primeiro ano de 2016? Foi até um questionamento que eu fiz, esclarecimento lá na nossa Jacareí. Né? Então não foi só por causa da questão do regimento interno, Alex, porque se a gente apresentasse, a gente teria voto. Hoje,
com a mudança do cenário e com a justificativa dos outros vereadores, hoje tem voto para aprovar. Então, por isso que houve a possibilidade da gente apresentar. Peço aí a continuação do meu tempo, que são 15 minutos como autor. E, então, nós apresentamos esse projeto que o que vale é o resultado dele. Qual vai ser o resultado dele? O fim da cobrança, o fim desse peso no bolso do morador de Jacareí. Esse é o resultado. Então, me solidarizo também com o vereador Edgar e com o vereador Valmir, dizer que, como já disse também, não foi nada marcada a hora e o dia, o local dessa reunião, foi na primeira sessão depois da eleição, um consenso que se foi colocando aqui, e o próprio Fernando e o Maurício também participaram dessa autoria, e reforço que o mais importante vai ser o voto, porque é isso que vai resolver essa situação. Então, quero registrar aqui que nesse momento, entendo, no meu entendimento, inclusive jurídico, de que, na verdade econômico, né, de que a gente está corrigindo um erro, porque volto a dizer, o consumo de energia já estava absorvido pelo nosso orçamento, já era pago, a luz já era paga, e esse é o grande gasto maior. A manutenção, que foi a despesa nova, isso era um valor que estava dentro do orçamento, que a prefeitura teria condição sim de custear. Então essas são as minhas razões de ter me posicionado contrário, além de que defendo de que a prefeitura, antes de criar um novo tributo ou aumentar um novo tributo, ela precisa sim, qualquer prefeitura, tanto governo federal, estadual, cortar os gastos públicos, diminuir o tamanho da sua estrutura, o número de cargos em comissão, ela tem que enxugar os gastos. Eu acho que o aumento de impostos tem que ser sempre, o aumento ou criação de novos tributos tem que sempre ser a última alternativa, a última opção. A última alternativa e a última opção. Fora isso, é redundante também, mas eu quero citar, acho que os 13 vereadores aqui receberam muitas reclamações da qualidade do serviço prestado. Então daí a revolta era ainda maior, porque pagava-se, mas não tinha um bom serviço prestado. E isso acabava prejudicando ainda mais a população, porque ficava revoltada, estava pagando e não tinha os serviços prestados. Muitas vezes por lentidão na troca da lâmpada e outras vezes porque sequer iluminação pública tinha na rua, como foi citado aqui em várias áreas da cidade onde não tem ainda o braço para iluminação pública. Então essa era uma outra contradição. E por fim, me direcionando mais uma vez a algumas pessoas que também na entrevista lá que dei no NJ questionaram isso também pelo Facebook, falou, e o valor que foi pago vai devolver? Reforço, a devolução só será possível se a justiça, se o poder judiciário um dia proferir uma sentença dizendo a cobrança era ilegal. Se não tiver essa declaração do poder judiciário de que essa cobrança foi ilegal, através de uma sentença, não há como se cobrar a devolução. Então, o que nós estamos conseguindo agora, que já penso que é um avanço, é a partir de 1º de janeiro não existir mais essa cobrança. E pelas razões adicionais que foram trazidas agora nesse novo contexto, de que com o advento, com a vinda da arrecadação de ICMS, é possível então não haver esse prejuízo, porque o que está entrando vai equilibrar esses 10,5 milhões do que era arrecadado. Então, adicionando essa nova justificativa e esse novo posicionamento, que é verídico, é econômico, é divulgado em todos os meios aí, foi possível construir esse consenso que possibilitou essa autoria coletiva. Então são 11 autores, mas o que percebemos e as conversas que tivemos, que será sim um projeto aprovado por unanimidade, porque eu acho que não há dúvidas de que nesse momento de crise é uma ação muito salutar a atitude de podermos aí desonerar o orçamento das famílias de Jacareí. Mas quero reforçar, a ilegalidade para gerar a devolução é só se for declarado pelo Poder Judiciário. Isso não é porque eu gostaria que fosse assim, é porque assim está previsto na Constituição Federal. A devolução só acontece se houver
a identificação de uma ilegalidade. Só quem pode identificar é o Poder Judiciário. Então, registro aqui as minhas razões que me fizeram defender que a cobrança da iluminação pública era abusiva, porque, volto a dizer, a despesa nova era a manutenção da energia elétrica e não o consumo. Existe, de fato, na portaria da ANEEL, a autorização da Prefeitura colocar isso na lei? Existe, eu estudei a portaria toda. Existe, de fato, essa autorização? Sim. Porém, a Prefeitura é obrigada a colocar? Não, não é obrigada a colocar. A Prefeitura necessitava colocar? Também não, isso já estava equilibrado no orçamento dela. Então, que colocasse talvez a alteração do poste, que colocasse talvez algum serviço de manutenção que pudesse equalizar isso, mas ter inserido o consumo que já estava equilibrado no orçamento, já estava absorvido no orçamento, isso para mim foi uma cobrança abusiva que gerou a minha discordância e meu posicionamento contrário. Então, fico feliz que nesse momento pudermos, de alguma forma, criar esse consenso, que as diferenças jurídicas, políticas, econômicas que cada um tiveram ao longo desses um pouco mais de um ano de discussão nessa matéria tenham sido alinhadas, porque ao final dessa discussão, e quero deixar claro também aqui, a nossa votação hoje não resolve o problema. Nós vamos votar e vamos ter que aguardar o prefeito sancionar ou vetar esse projeto. Se ele vetar, o veto volta para casa e daí nós temos que derrubar o veto para que essa medida tenha de fato solução para a cidade. Então, registro aqui que estamos num momento muito importante, prestes a dar um passo muito importante no cancelamento dessa cobrança, mas ainda não é o final dessa luta, que vai finalizar quando for publicado no boletim oficial da sexta-feira a lei que nós estamos votando aqui. E essa publicação só acontece ou com a sanção do prefeito ou com a derrubada do veto através de uma nova apreciação. Então vamos aguardar. É um momento importante, mas ainda tem um caminho jurídico a ser feito esse projeto de lei. Então, eu registro, obviamente, meu voto favorável e, de alguma forma, parabenizo aí a Câmara que conseguiu construir esse consenso e cada um na sua razão, no seu ponto de vista, nesse momento conseguiu se unir para inquestionavelmente trazer um benefício real, objetivo, financeiro, matemático, no bolso da população a partir de 1º de janeiro. Então, agradeço a atenção de todos. Senhor presidente, todo o povo que assiste a TV Câmara em casa agora, público que assiste aqui nas galerias, o que nos traz aqui nessa tribuna é um fato interessante. No dia 23 de outubro de 2015, foi votado nessa casa a CIP, essa contribuição de custeio da iluminação pública da cidade de Jacareí. Ou seja, há 1 ano e 3 dias atrás, foi votada essa taxa. Nós estamos aí, dia 26, então há 3 dias atrás foi votado. No dia 23 de outubro passado foi votado, fez aí aniversário de 1 ano, né, que essa taxa está aí aprovada por esta casa. E está sendo cobrada há 10 meses. 10 meses ela está sendo cobrada, porque a votação passou a valer a partir de 2017, passou a valer essa taxa, essa cobrança, passou a valer, aliás, em janeiro, passou a valer essa taxa. Então estamos há 10 meses sendo cobrados. E muitos lugares ainda, a prefeitura não conseguiu chegar com a iluminação pública. Isso principalmente em áreas, como as áreas aí da roça, no local onde as pessoas precisam muito de ajuda. Elas precisam, nessas áreas rurais, da ajuda da prefeitura, e estão sendo onerado o bolso do cidadão, mas, no entanto, não conseguiu chegar nesses locais ainda, em 10 meses, a iluminação pública que tanto foi anunciada aqui nessa Câmara Municipal.
Agora, nós não podemos deixar também de parabenizar, porque não adianta só apenas a crítica, nós temos que parabenizar a ação também de vereadores que voltam atrás e reconhecem que essa taxa pode ser revogada sim, votando favorável à revogação. Porque se não voltasse atrás, eu sou bem sincero em dizer para toda a população, ela não seria revogada porque não teria quórum suficiente para se votar nessa Casa de Leis. Mas sou muito homem para falar aqui nessa tribuna que parabenizo a ação dos vereadores que votaram favorável e estão voltando atrás e assinando para revogar essa taxa. Então isso tem que ser louvável. Por mais que existam pessoas que têm dito, poxa, mas só agora. Por que só agora? Nós temos sim que agradecer de ter voltado atrás. Porque se não voltasse atrás, a taxa ia continuar sendo cobrada normalmente. Então, eu quero dizer a toda a população que eu votei na primeira, contrário à taxa de iluminação pública, votei na segunda, quando foi colocado aqui um projeto para revogar a taxa, votei favorável à revogação e voto favorável à revogação na terceira. Agora existem pessoas nas redes sociais falando, é muito fácil, vereador, você fazer vídeos, você votar, né, agora para taxa ser revogada, é muito fácil fazer isso agora que perdeu a eleição. Isso é muito fácil, vereador, é fácil fazer isso. Eu quero dizer para essas pessoas analisarem a votação e ver a votação do vereador. Qual foi a minha votação? Eu votei contrário à taxa de iluminação pública e voto contrário a essa taxa, ainda hoje continuo votando contrário à taxa. E ainda que tivesse votado favorável a essa taxa, ainda que eu tivesse votado favorável, eu teria coragem de votar contrário à cobrança da taxa. Mas eu votei para que ela não entrasse, para que essa taxa não viesse o cidadão ter que pagar. E eu quero mandar um abraço para o Leal, da sorveteria Leal ali ao lado da igreja, que nos chamou e disse o seguinte, poxa, vai ser revogado ou não? Vai acontecer ou não? A taxa com certeza vai ser revogada. Agora nós lutamos aí, fazemos votos que o prefeito ele não venha colocar um veto nesse projeto e venha deixar com que o projeto venha estar valendo, para que ele então não volte para essa casa e nós então venha ter que votar para a derrubada do veto. Mais uma votação, né, complicada. Então eu deixo aí o meu voto favorável à revogação da taxa e mais uma vez eu digo, o importante é revogar essa taxa de iluminação pública. O importante não é puxar a sardinha somente para um lado. Não, o projeto não é só de um vereador, hein, vereador Edgar Sasaki, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Esse projeto não é só de um vereador. Esse projeto, por mais que não tenha todos os vereadores assinado ali o projeto, esse projeto, ele é um projeto unânime. É um projeto unânime de todos os vereadores desta casa. É um projeto que está sendo aprovado por todos os vereadores aqui dessa Casa de Leis. Não tem nenhum vereador aqui que é medalhão, que tem um distintivo oficial de dizer eu revoguei a taxa de iluminação pública. Não, não existe medalhão aqui. Se existe uma pessoa que tem que levar esse medalhão e esse nome, se chama a população de Jacareí. Vocês merecem porque vocês cobraram e chegou aí a resposta de cada um de vocês. Então não existe nenhum vereador que seja o único
O único que diz, eu fiz isso acontecer, não existe. Todos os vereadores irão votar com certeza, e não existe nenhum dos vereadores que levará a fama de dizer foi eu, ou foi esse, ou foi aquele. Então, parabéns aí a todos os vereadores, e pode contar com o meu voto, que com certeza absoluta eu vou votar sim pela revogação. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, é interessante que parece-me que entramos num consenso nessa casa. A forma que esse projeto de lei foi votado foi o quê? Passaram com um trator em cima da oposição. Por quê? Porque no momento da votação desse projeto, da contribuição da iluminação pública, que a gente chama como taxa, que é um tributo que a prefeitura usou as ferramentas para levantar caixa, nós fizemos uma força, olha, eu diria, tremenda, para que esse projeto não fosse aprovado. E está aqui, fizemos a força, o vereador Edgar Sazak votou contra na ocasião, o vereador Valmir do Parque Meia Lua votou contra, o vereador pastor Rogério Timóteo votou contra, o vereador Maurício Raca votou contra, eu também votei contra, mas infelizmente nós não conseguimos naquele momento por força de voto. Mas nós sabíamos que a prefeitura, ela usou essa taxa de contribuição, essa contribuição de iluminação pública, para quê? Para levantar caixa e dar o pulo do gato, para colocar também junto nessa taxa a cobrança do consumo de energia da iluminação pública. Porque perceba o seguinte, essa taxa ela envolveu tantas coisas que foi uma manobra da prefeitura. Por que foi uma manobra? A cidade ela paga em média mensal 600, 700 mil reais de iluminação pública. Isso já estava incluso já no orçamento da prefeitura. E a prefeitura, nesse pulo de gato, fez o quê? Colocou também esse pagamento junto na contribuição de iluminação pública. Agora, perceba que o diretor da Bandeirantes esteve numa entrevista na Rádio Mensagem e deixou bem explicado o quê? A nossa cidade, ela tem aproximadamente 22 pontos de iluminação pública, entre ruas, praças, monumentos, 22 mil lâmpadas. E ele disse, está gravado lá na Rádio Mensagem, na entrevista dele, diretor da Bandeirantes, Marco Scarpa, que cada ponto de iluminação pública custava outrora, 2, 3 anos atrás, R$ 3, R$ 4 por ponto de iluminação, a média. Então, no desenrolar do bate-papo que ele teve com o Donizete Eugênio lá na Rádio Mensagem, ele chegou num teto de R$ 10 por ponto. Então, se nós temos 22 mil lâmpadas, nós teríamos o quê? Vezes R$ 10, 220 mil reais. Isso era o valor que a Bandeirantes gastava para fazer a manutenção da iluminação pública. Mas a prefeitura, juntamente com o seu representante, o prefeito, mandou um projeto aqui para arrecadar R$ 1 milhão. Por que ele deu esse pulo do gato? Para incluir também o consumo de energia dentro desse pacote. Quer dizer, além da gente ter que pagar a manutenção da iluminação pública, a gente ainda tem que pagar o consumo da energia do município. Isso é uma vergonha, gente. Outra coisa que também eu estou questionando aqui nessa tribuna, certo? Com relação ao quê? Com relação à resposta que eu estou esperando da EDP Bandeirantes. Tem hora que, olha, sinceridade, gente, eu não entendo mais nada. Parece que os vereadores não é respeitado pela EDP Bandeirantes, porque eu fiz um requerimento aprovado nessa casa, pedindo para a EDP Bandeirantes o quê?
para que ela passe para nós, vereadores, quanto é que a EDP Bandeirantes cobra da prefeitura para fazer a cobrança dentro dos seus boletos. Que a EDP Bandeirantes não cobra de graça isso. Ela cobra da prefeitura para gerenciar a cobrança da taxa de iluminação pública. Então por que nós não podemos ter acesso a isso? Porque deve ter alguma coisa escondida nesse meio. É brincadeira. Se eu não tenho a informação, se eu coloco o pedido de informação aqui para ser votado, é aprovado, mando para a EDP Bandeirantes, a EDP Bandeirantes não responde? Então eu não sei o que está acontecendo, sabe? Sem contar o quê? A qualidade horrível do serviço. A população não pode pagar por esse serviço com essa qualidade. Quantas pessoas até o dia de hoje ligam reclamando de lâmpadas queimadas, reclamando que já fazem meses que as lâmpadas estão queimadas. Isso faz o que? Expõe a população fica insegura. Aí, se não bastasse, o prefeito também foi na rádio mensagem e deu a sua justificativa que, dentro dessa contribuição de iluminação pública, ele iria usar também um recurso para tirar os postes das frentes das garagens das casas que atrapalham os munícipes de entrar nas suas garagens. Pergunta se está fazendo. Não está fazendo. Então isso é o quê? É uma falta de respeito com a população. Eu fui contra essa taxa de iluminação e não tenho problema nenhum em assinar o projeto que vai fazer com que essa taxa de iluminação seja revogada, seja cancelada. Nada mais do que justo. E também, se não bastasse as famílias sofrendo, os comerciantes também estão pagando alto por isso. Porque existem comerciantes, como eu já citei aqui nessa tribuna, que está pagando 400, 500, 600 reais de taxa de iluminação. Isso reflete, no momento desse de crise, reflete no comerciante. O comerciante tem que fazer o quê? Se ele vê as suas despesas aumentando e o movimento diminuindo, a tendência é o comerciante fazer o quê? Dispensar os seus colaboradores. E aí também mexe o quê? Mexe nos postos de trabalho. Então eu acho que nada mais do que justo nós promovemos essa justiça. Uma justiça, por quê? Porque nós temos sim que votar favorável ao cancelamento da taxa de iluminação pública, porque isso foi uma vergonha que o prefeito fez com as famílias de Jacareí. Fica aqui o meu posicionamento, vou votar favorável ao projeto e tenho certeza que essa taxa vai sim ser revogada, só se o prefeito não usar do bom senso e vetar, mas se vetar, a gente derruba aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, eu estou muito mesmo satisfeito hoje de estar votando um projeto que revoga aquilo que já não era para ter sido aprovado. Não era para ter sido aprovado, mas foi aprovado. Mas ainda em tempo que houve aqui uma unanimidade no sentido de revogar. Então, hoje me dá muita alegria, porque o governo fala que está passando por dificuldades. E, normalmente, quando um governo, isso já vem lá de cima do governo federal, está passando uma certa dificuldade, que é que eles dizem, não fala sobre os gastos que são feitos pelo governo, pela máquina, gastos que poderiam ser economizados, mas quando se diz passar por dificuldade, quem é que paga a conta? A população. Sempre assim. Vou criar uma nova taxa, vou criar um novo imposto, vou criar alguma condição de poder arrecadar e dizer
que esse dinheiro vai servir para isso, isso ou aquilo, e depois a gente percebe que é tudo mentira. A CPMF é um exemplo disso. Queriam trazer de volta esse imposto e diz que ia ser aplicado na saúde. Mas quem paga é a população. Então, quer dizer, é inadmissível fazer política dessa forma. É inadmissível fazer política em cima do desgaste ou em cima da população, de tirar mais dinheiro, de enfiar a mão no bolso do brasileiro. Isso não se faz. Não se faz. O povo já paga muito imposto, já paga muito. Inclusive o Brasil é o país que mais cobra imposto. E daí? Como é que fica? Agora vamos criar mais um impostinho para isso ou para aquilo? Não. Não dá. Votei sim, briguei, lutei no primeiro momento em que foi aprovado esse projeto, implantando esse imposto, esse novo imposto. E hoje, como eu disse, eu tenho o prazer de estar aqui e já está tudo acertado, que vai ser revogado, mas eu tinha que desabafar um pouco, no sentido de mostrar para esses governantes que não é dessa forma que se faz política, arrancando, enfiando a mão no bolso do povo. Tudo é um desafio. Quem não quer ocupar uma cadeira no executivo, quem não quer administrar um dinheiro público, então fica em casa, porque tem condições de fazer uma boa administração. É só ter respeito pelo dinheiro público, não gastar de forma irresponsável. Aí sim pode-se fazer um bom governo para poder atender às necessidades das pessoas que moram em nossa cidade, dentro daquilo que é arrecadado, e não implantando mais impostos, mais taxas. Então, meus amigos, fico muito contente hoje, muito contente de estar votando pela segunda vez. Quer dizer, primeiro eu votei contrário à criação, hoje eu vou votar favorável ao cancelamento, né, dessa criação desse imposto. Vamos revogar aquele projeto. Isso é muito importante. Então eu voto favorável com muito prazer, tirando aquilo que já não era para ter sido implantado. E como nós já falamos aqui, fizemos a denúncia, até lugares que não tinha iluminação pública, as pessoas estavam cobrando, as pessoas estavam pagando, pagando a taxa de manutenção da iluminação pública, mesmo onde não tinha. E daí? Vamos devolver o dinheiro? Esse dinheiro é devolvido para essas pessoas? Isso é errado, é simplesmente errado cobrar esse imposto, e ainda mais de quem não tem. Das ruas, tem muitas ruas da cidade, muitos bairros que não tem iluminação pública, e essas pessoas pagavam. Isso é um absurdo. Isso é forma de governar? Então, eu espero também que esse novo governo vai ter menos dinheiro, esse dinheiro que não era para ter sido implantado, mas a nossa arrecadação é uma arrecadação muito boa mesmo, que administrando com respeito, pode ser feito um bom trabalho para a população, que é isso que ele espera das pessoas que estão governando a cidade. Trazer benefícios. As pessoas não se importam em pagar os impostos que são pagos, mas ela quer ver, no mínimo, o retorno desse dinheiro, que o prefeito nada mais é do que o administrador do dinheiro público, é só isso. Ele não é o dono do dinheiro, ele só tem que administrar e trazer benefícios que a população precisa, como saúde, educação, segurança e daí para frente. O nosso orçamento, como eu disse, é bom. Vamos administrar de uma forma responsável, que o resto é tranquilo. É só não fazer bobagem com o dinheiro público, como foi feito esse governo,
gastando quase 20 milhões de reais só em publicidade, e aí vai. E aí vai, em 4 anos, são 5 milhões por ano. É um absurdo. Os aluguéis que são pagos aí, tendo imóveis da prefeitura que poderiam ser reformados e utilizados, e economizaria esse alto aluguel que é pago até hoje. E aí vai a gastança de dinheiro. Aí quem paga o pato é o povo? Não. Ainda bem, pelo menos esse vai ser revogado hoje, graças a Deus. É menos para a população pagar, é menos. Mas eu espero que os novos governos não tenham atitudes dessa forma, porque o povo está cansado de pagar a conta. Um abraço a todos, muito obrigado. Quero falar sobre esse projeto, né, que é revogação da contribuição da taxa de iluminação, que votamos, foi em outubro, né, de 2015. Na época, fui favorável ao projeto. Depois, em seguida, exatamente não sei quando, mas foi logo em seguida, a revogação, o projeto do vereador Edinho, que fui contra a revogação. Porque, nesse momento, achamos, né, a bancada conversou e vimos a necessidade desse dinheiro para um fundo para ver a iluminação, vendo a segurança de Jacareí, que era muitas trocas de lâmpadas, braços de luz, e fizemos isso. Com um novo fato chegando para nós, que foi uma notícia muito boa, desse dinheiro chegando de 42 milhões, vindo para a verba a mais, né, do orçamento que já está previsto para 2017. Com isso, ficamos, né, fizemos um estudo, falei, então, com esse dinheiro chegando, dá para atender e ver a população, a queixa da população, da parte da residência, também, mas é mais as empresas com valor muito alto. Eu sei da empresa, valores altíssimos, dependendo do tamanho dessa empresa e o consumo de energia. Então, vamos agora, nesse momento, vamos revogar. O meu voto, já antecipando, é favorável, diante desse fato do dinheiro vindo para a prefeitura. Agora, os comentários que ouvimos, né, agora, só agora, mas se for em 2020, 2025, é pior do que 10 meses. Então, sempre é hora de rever. Além de rever o projeto, é esse fato novíssimo que temos para Jacareí, que não é nada mal, vindo, né, das empresas, desse imposto, né, do ICMS, vindo para Jacareí. Aí teve, né, algumas imprensas, acho, dizendo que após as urnas é um desaforo. Mas aí fico em dúvida, viu, pastor? O pastor que gosta de falar, e eu acho que se fosse no período de eleição, seria eleitoreiro. Mas após as urnas, é desaforo. Então é aquela história do burrinho, do senhorzinho, o pastor Rogério, que a gente conversa muito, né? É o senhorzinho, o burrinho e o menino, né? Vão pela estrada fora. Se o burrinho vai sozinho, né? Mas que negócio é esse? O burrinho está sozinho, e 2 ali, e o burrinho vai sozinho. Se sobe o menino, onde se viu um senhor precisando, e o menino tão novinho vai no burrinho. Aí o menino desce. O senhorzinho sobe, mas onde se viu também o senhor, tudo bem que precisa, mas o menino também é uma criança, então, né, quer dizer, não vai nem lá, nem cá, então se revoga, é uma coisa de 10 meses, além do fato novo principal nosso, de voltando atrás, se quiser usar esse termo, voltando atrás, é sempre hora de rever
Na vida da gente, tudo na vida da gente é assim. Não, eu errei, eu fiz, eu me converti. Não, toda hora é hora de rever se for uma coisa boa. Nós fomos até o vereador falando, eu poderia ter entrado em janeiro, né? Mas não teria o voto, né? O vereador Edinho falou, pode ser que não mesmo, porque nós fomos forte ali vendo nesse fato novo do dinheiro. Então, após as urnas é desaforo, e se fosse antes das urnas da eleição, seria um eleitoreiro. Eu não assinaria jamais, se fosse antes da eleição, jamais assinaria esse projeto. Então, após as urnas, não entrei, não vou continuar, e aí sim, além do fato novo, foi após um período eleitoral, que você faz com bastante... você vê todo o processo e vê, não o povo correndo atrás do povo de voto, não, mostrei meu trabalho os 4 anos e aí não entrei, mas não foi isso, jamais seria um período eleitoreiro, eu votaria esse processo, e agora muito sossegada, muito tranquila, eu voto, faço a revogação, sou favorável a isso, que a população, eu sei que atrapalhou bastante, até falo que a residência, nem tanto, se você for 10 meses de 6, 7 reais, dá 70 reais nesse aqui. Agora a empresa sim, a empresa pauleira, porque foi um valor altíssimo dependendo de cada tamanho da empresa, né, do consumo dela. Agora sobre o que falaram também, esse dinheiro vai ser devolvido? Segundo o vereador Edinho, não, né, vereador? Só se for pela justiça, né, vendo, mas não vai ser de... Agora, o que eu falo sempre assim, tudo que vocês já sabem o que eu vou falar. Tudo que a gente é contra, a gente devolve. Então, o vereador fala, eu voltei atrás, voltei. E tipo aí, né? Ninguém, e daí? Só que eu voltei no horário, num período, num processo, fora da eleição. Para ir, agora é desaforo, mas eleitoreiro é pior, porque desaforo, né, a imprensa põe e pronto. Mas eu acho que quem foi contra, e eu já falei isso ano passado, ano retrasado, quem foi contra o salário, porque votamos o nosso salário, que diz que foi abusivo, um salário fixado em 2011, que veio para nós em 2013, fixado valor maior do que até, e o tribunal mandou para nós com toda a autorização de período, de tempo, de valor, de tudo. E votamos. Mas quem é contra, gente, devolve, tem brecha para tudo nessa vida. Então, o prefeito estão vendo que tem que devolver esse dinheiro da taxa. Né? O prefeito cobrou, tem que ver devolve, não colocou luz, não pôs expansão de braço de luz, principalmente na zona rural, não colocou, então devolve o dinheiro. Mas tem que devolver. Agora o vereador que votou contra, né, dá risadinha, mais um pouquinho, por favor, né, risadinha, eu votei a favor do salário, poderia até ser contra na época, porque tinha um número suficiente e eu ficaria bem, né, o pastor Fernando, na época, né, Fernando? E você, eu achei muito bom que você votou lá no primeiro e manteve o salário para o ano que vem. Então, tem que devolver, né? Todo mundo que é o prefeito tem que devolver a taxa. E o vereador que votou contra, tem que ter um jeito, gente, brecha tem, é só procurar a brecha, viu, presidente? Então, né, devolve, mas tudo quietinho, né, o Valmir que fala muito, ele nem presta atenção no que eu estou falando, mas é isso que tem que devolver esse dinheiro. É contra, tudo que você é contra na vida, qualquer coisa, eu não sou dessa religião, eu não uso droga, tudo que eu sou contra eu não faço, eu não aceito, então contra tem que tirar, é só fazer a continha aí, multiplicar por todos os meses e devolver, porque é muito dinheiro para o vereador. Não é isso? Não, é muito grande, é muito alto, isso é abusivo, então eu vou ficar vendo todos os buracos e todos os meses e está tudo bem? Não, tem que falar o voto que fez aqui. Esse que é o bonito da história. Entendeu? Então, falei, o que eu fui favorável, estou voltando atrás sim,
entendeu? Com uma coisa importante que nós tivemos aqui de valor, mas, né, agora do salário eu fico incomodada que quem não devolve, viu? Mas fazer o quê? Vamos ver a palavra dos vereadores, né? Boa tarde. Processo continua em discussão. Mais ninguém? Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, pessoal que está aqui na galeria, sou Vicente, lá do Meia Lua, uma boa tarde a todos. Este é um momento bastante importante de nós estarmos aqui conversando sobre esse processo, que é o processo de revogação da taxa de iluminação. E o que me deixa mais integrado nesse momento é que nós ouvimos comentários, por que vai ser feita a revogação nesse instante? Porque neste momento é um momento propício para essa revogação. Essa casa é uma casa onde tem umas decisões que cada vereador tem a sua decisão, cada vereador tem a sua ação, suas ações, e que cada um tem que analisar o momento. E naquele momento, nós vereadores que votamos favoráveis a essa taxa, vimos que havia uma necessidade de estar fazendo aquela votação, porque haveria um risco de a cidade ficar no escuro. O que me deixa mais também analisando é o fato de alguns vereadores subirem nessa tribuna e falar que Jacareí arrecada R$1 bilhão. E por 2 vezes eu mostrei nessa tribuna que não é isso que acontece. Fatos reais, fatos concretos. Porque no portal de transparência da Prefeitura, fala lá toda a arrecadação dos anos subsequentes, dos anos anteriores. E nós vimos que do 2014, 2015, houve uma queda na arrecadação. 2014, 2013, houve uma queda na arrecadação. E sabemos que naquele momento, diante de vários fatores, de vários momentos que está passando a nossa economia, não no Brasil, mas também na nossa cidade, nós assumimos a postura de votar favorável a essa CIP, que é a contribuição de iluminação pública. E, como foi bem dito aqui pela vereadora Ana, cada momento é um momento diferente, é um momento especial. E, neste momento, nós entendemos que é o momento dessa revogação. E aí o que às vezes deixa a gente muito triste, porque tem algumas pessoas que entram nas redes sociais, no Facebook, manda e-mail, mas por que agora não precisa fazer mais? Por que vai fazer isso agora? Porque perdeu a eleição? Porque o prefeito perdeu? Cada um tem o direito de rever as suas posturas, rever os seus conceitos e rever aquilo que fez. E, com certeza, diante da discussão que foi feita aqui com praticamente todos os vereadores, foi um consenso geral que este momento seria o momento de nós estarmos colocando esse projeto para a revogação da iluminação pública, diante do aproximadamente 42 milhões que a Prefeitura arrecadará a partir do ano que vem, a partir de 2017, com a arrecadação de ICMS aí vindo pelas empresas que estiveram e colocaram a sua empresa em Jacareí. Então, às vezes a gente analisa
a cidade como um todo, como eu tenho certeza que aqui os vereadores estão aqui, cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem os seus afazeres, e tenho certeza que todos estão aqui para fazer com responsabilidade. Ou você vota um projeto contra ou favorável, mas você tem que assumir posturas e votar com consciência. E na época eu votei favorável, porque era o momento de estarmos aí votando para que também a cidade não fosse penalizada e ficasse no escuro. Porque o prefeito, a prefeitura, sabíamos que havia aí uma defasagem nas contas e que poderia causar um transtorno na segurança pública de Jacareí. E eu, como vereador, assumi naquele momento uma postura de votar favorável. E hoje, com bastante orgulho, estou aqui nessa tribuna, revendo, junto com os demais vereadores, e assumindo aí que este é o momento de revermos esse projeto que foi aprovado em outubro do ano passado, e que este é o momento, como um acordo de todos os vereadores, de nós estarmos revogando essa lei, essa CIP. E esperamos, como já foi dito aqui, que o prefeito sancione essa lei, que o prefeito não vete, para que nós não possamos aí também, novamente, trazer para essa tribuna, para essa Casa de Leis, e derrubar o veto do prefeito. Em consequência de tudo que aconteceu, sabemos que a partir de 2017, a prefeitura terá aí aproximadamente os 42 milhões, e que entre esses 42 milhões, 10 milhões, com certeza, o próximo prefeito terá aí para fazer esse serviço na cidade de Jacareí. E não é vergonha nenhuma para as pessoas reverem os seus conceitos, como já foi dito aqui. Se houve erro ou se não houve, isso é uma questão de cada um tirar suas conclusões. Mas na época, a minha conclusão seria que era necessário a votação. E quando você assume a vida política, você tem que estar preparado para você fazer as suas ações, só terminando, senhor presidente, fazer as suas ações, assumindo que você pode ter o ganho ou pode ter a perca. E neste momento eu fico muito contente de estar aqui defendendo esse projeto, sendo favorável para que nós possamos revogar essa taxa da cidade de Jacareí. Sabíamos também e sabemos que todas as cidades assumiu esse compromisso, essa ação que realmente penalizou os munícipes, mas que várias cidades do Brasil, aliás, todas as cidades do Brasil, a não ser aquelas que entrou com ação, a não ser aquelas que entrou na parte jurídica para não fazer isso, antes de vir esse projeto, sabemos que todas as cidades assumiu essa bucha que foi aí dada pela Anatel. E, em conclusão disso, eu acho que houve alguns erros, que já São José, logo no início de 2015, o prefeito colocou esse projeto e votou, passou. Eu acho que essa é uma conclusão minha, que houve uma falha que a prefeitura deveria ter colocado justamente quando todas as cidades estavam fazendo isso. Mas, em decorrência de alguns fatores, sabemos que a posição desta casa hoje é uma posição diferenciada, é uma posição que assumimos com bastante clareza, e que nós vamos aí votar a favor para que nós derrubamos aí essa lei e revogamos essa lei para também beneficiar os moradores da nossa cidade, as pessoas que estão aí sendo penalizadas com essa CIP, com essa cobrança de iluminação pública. Então, obrigado, mais vereador. Uma vez eu volto, só esse ano, mais uma vez eu volto a dizer que sempre há momentos na vida que nós temos que rever os nossos conceitos.
e nós estamos aqui hoje revendo aquilo que foi votado lá atrás. Uma boa tarde. Obrigado, vereador. Mais alguém? Edgar. Eu quero aqui também usar esse momento para falar sobre esse projeto de lei da renúncia. Eu, Valmir, nós somos da bancada do PSDC, nós realmente sentimos indignado pelo fato da gente não ter sido convidado a participar desse projeto de lei. É importante destacar o seguinte, que esse projeto de lei foi protocolado nessa casa no dia 13, dia da sessão, há 2 sessões atrás, à tarde. Nós tivemos junto aqui. Eu vi que tinha reuniãozinhas assim aqui, mas ninguém nos procurou, nem eu, nem o Valmir. Então, nós que somos da oposição, eu acho que tem vereadores da oposição que deveria ter chegado para a gente e falar, legal, você não quer participar junto com a gente? E sendo que se foi dia 13, protocolar nessa casa, esse projeto já vinha há bastante tempo. Porque o projeto foi protocolado no dia 13, ou seja, já vinha sendo discutido. Mas tudo bem, já passou. Mas por que razão nós fomos contrário na época da votação? Assim como houve outros projetos que nós votamos contrário ao projeto do senhor prefeito, nós votamos porque houve um abuso. Houve um abuso em termos de cobrança, assim como houve na questão do IPTU. Nós votamos contrários, com certeza. Em relação à contribuição de iluminação pública, durante a discussão, assim como em outras sessões, eu também sempre cobrei da Prefeitura audiências públicas, para que possamos estar discutindo os projetos que vêm do Executivo. Vocês são testemunha disso, sempre cobrei, para que realmente nós possamos saber o que nós estamos discutindo. Agora, durante o dia que antecedia a votação, nós tivemos reunido naquela sala, ali em cima, tiveram presentes os vereadores da oposição, e nós falamos sobre o seguinte, que tinha realmente abusos. A tabela que foi fornecida para a gente, ela variava da seguinte maneira, de 5 a 10 reais para a população, para as residências, de 20 a 400 reais para o comércio e de 20 a 4 mil reais para a indústria. Indústrias que consomem 10 mil quilowatts seriam obrigadas a pagar 4 mil reais por mês de iluminação pública. Nós chegamos a fazer um cálculo, porque a planilha de impacto financeiro ela não veio acompanhada do programa, do projeto de lei. Isso é muito grave. Quando se tem a intenção de arrecadar, é importante que venha sim essa planilha. Eu cobrei ontem também, da assessoria jurídica, a planilha de impacto em relação a anistia 90%. E também, na época, não veio, só veio essa tabela. E nós fizemos uma conta de padeiro, na época, e chegamos à conclusão que ia se cobrar algo em torno de 700 mil reais. Então, era realmente abusivo, porque se falava em quê? Se falava em manutenção das trocas de lâmpadas. E chegamos à conclusão que, além da cobrança para fazer a manutenção, estava se cobrando o consumo de energia. Isso fez com que nós, da oposição, votássemos contrário
a essa cobrança. Vocês são testemunha disso. Fernando, Edinho, Pastor, Valmir, todos nós achamos injusto essa cobrança. Outra questão. A cobrança em si ocorre em vários municípios. Em outros municípios não houve problema. Tanto é que é cobrada hoje. Mas aqui se deu porque o projeto chega de última hora, o projeto fica bastante interrogação, a gente não sabe exatamente. Acho que a prefeitura deixa de pagar, né? Tá. Então, é o seguinte. Então, havia realmente muita interrogação. Ok? Vereador Edgar, só para ilustrar, eu esqueci de falar na minha fala, mas está exatamente encaixando na sua fala. No próprio parecer jurídico desse projeto de lei, lembrar que Bom Jesus dos Perdões, aqui perto de Nazaré Paulista, Caçapava e Lorena apresentaram um projeto igualzinho ao nosso e revogaram a cobrança da iluminação pública. Então, Bom Jesus dos Perdões, Caçapava e Lorena, cidades relativamente próximas a gente, fez o que a gente está fazendo hoje aqui, revogaram através de uma lei de iniciativa dos vereadores. Certo. Então, quando se fala em cobrança de IPTU, cobrança de taxas, cobrança de contribuições, eu vejo que isso tem que ocorrer, mas não de maneira abusiva. Foi por causa disso que nós votamos contrário na época, que nós não podemos concordar com as cobranças abusivas. 58% de aumento de IPTU na época, e essa cobrança que atinge aí, depois nós ficamos sabendo, R$850 mil por mês de arrecadação. Por essa razão, nós votamos contrário à cobrança dessa contribuição de iluminação pública. Mais alguém? Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade, quando nós votamos a CIP, isso exatamente 1 ano e 3 dias, né, pastor Rogério? 1 ano e 3 dias, nós votamos. Você acha mesmo, qualquer um dos vereadores aqui, qualquer um da população, que é satisfatório para qualquer vereador vir aqui votar algum tipo de contribuição, votar o aumento de algum imposto? E nós sabíamos que naquele momento, onde a economia estava batendo diretamente no bolso do trabalhador, mais uma vez, ele também seria sobretaxado. Mas nós votamos por conta da prefeitura não estar conseguindo. É verdade que o vereador Edinho diz que já estava no bolo a iluminação pública da prefeitura municipal. É verdade, já estava embutido, porque nós pagávamos para a EDP Bandeirantes. No entanto, havia sim vários pedidos, vários questionamentos de moradores de diversos bairros, da maioria dos bairros, inclusive do centro da cidade, da falta de bom serviço, de iluminação, inclusive de lâmpadas. E todos os vereadores, todos, sem exceção, faziam indicações de troca de lâmpadas, de aumento de posteamento nas áreas rurais, principalmente. E nós sabíamos disso. Por responsabilidade com aquilo que eu entendo como ponto importantíssimo para a segurança pública, que é a iluminação, na minha opinião, onde há melhor iluminação, você
tem maior segurança, nós votamos naquele momento a contribuição. É verdade que a contribuição poderia ser menor? É verdade, poderia mesmo, mas não cabia a nós fazer aquele questionamento no momento. Por isso, nós votamos a contribuição. E em diversos momentos fomos questionados na rua. Eu, principalmente, por estar há mais tempo nesta casa. Mas votamos. Agora, não poderíamos ser hipócritas de revogar essa contribuição no momento eleitoral, como diz a vereadora Ana Lino. Tem algumas coisas que você assume, tem preço que você paga. E tem o preço que você paga de ser governo, de ser, muitas vezes, não ouvida pelo próprio governo. Isso é verdade, acontece com todos os parlamentares deste país. E muitas vezes você tem que votar uma medida impopular por conta da manutenção neste caso, da cidade. É óbvio que, neste momento, por conta do incremento de 42 milhões de ICMS que vão entrar nas contas da Prefeitura em 2017, é que nós também estamos votando a revogação da taxa da iluminação pública. E olha, não é verdade quando alguns vereadores tentam dizer que essa contribuição de iluminação pode ser desviada para outros setores. Não pode. E é verdade também que todos os vereadores sabem que qualquer despesa com iluminação pública, inclusive o pagamento da conta já embutido, é verdade, por isso que eu repito a palavra do vereador Edinho, é verdade, a conta já estava no orçamento normal. Nós tivemos um ano e os vereadores sabiam disso, porque tem as metas fiscais aqui que a Secretaria, que a Comissão de Orçamento e Finanças, da qual eu, pastor Rogério Timóteo e a vereadora Ana Lino fazemos parte, já apontavam um déficit no orçamento por conta da queda da arrecadação. E se a conta já estava embutida no orçamento, nós entendemos também naquele momento que todas as despesas com iluminação, inclusive o pagamento da iluminação pública, que é utilizado por todos, poderia estar dentro da contribuição. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que assumir aquilo que a gente vota e aquilo que a gente fala. Eu votei favorável e hoje tenho a coragem de votar pela revogação, não para triturar o próximo governo, não para inviabilizar o próximo governo, não. Até porque, por conta do nosso governo, nós deixaremos para 2017 uma arrecadação de 42 milhões de ICMS por conta das empresas que vieram ao longo desses anos todos. E é natural que, se nós não tivéssemos votado, a cidade estaria muito mais insegura, muito mais escura durante todo esse período. Porque quem acompanha o orçamento sabe das dificuldades econômicas, da queda da arrecadação que tem ocorrido nesse último período. E não será fácil. E não será fácil. Esta verba, ela tem um fundo. E esse dinheiro só pode ser usado para iluminação. Só para isso. Então, para onde será que vai esse dinheiro? Ora, senhores vereadores, se os senhores têm, se algum de vocês, se aquele que comentou aqui, tem dúvida que esse dinheiro não vai para a iluminação, está prevaricando do fato de não ter entrado na justiça. Porque esse dinheiro só pode entrar para a iluminação. E cabe ao próximo prefeito também, se houver mais queda na arrecadação, de colocar uma nova contribuição, uma nova taxa. Cabe ao novo governo. E cabe a nós moldar algumas leis de acordo com o momento econômico que a cidade, que o país está passando. Então, esse dinheiro arrecadado, ele só pode ser usado para a iluminação.
O dinheiro que está hoje, o dinheiro que já foi arrecadado, ele será usado, para terminar, por este governo ou pelo próximo governo, para as despesas com iluminação. Não pode ser diferente. E se o dinheiro arrecadado até dezembro for maior do que as despesas que houverem até esse período, elas continuarão no fundo para que as despesas sejam feitas com iluminação. Muito diferente, para concluir, muito diferente do dinheiro da merenda escolar, que eu não vejo nenhum vereador que apoia o governador do estado apoiar as medidas de desvio de verba da merenda do governo do estado, que houve, tem provas e que infelizmente não vem dizer aqui. O dinheiro da merenda não tem nada a ver conosco? Tem sim, porque os nossos alunos são de Jacareí. Nós temos alunos do governo do estado aqui e a merenda foi desviada. Por isso, eu acho que nada mais coerente do que você justificar o voto favorável, mas justificar também a revogação, tendo em vista os números que eu apontei aqui. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente pode perceber que as falas aqui, tem algumas mais sérias, que realmente buscam esclarecer a população, independente se vai agradar ou não. E outras, logicamente, que são discursos populistas, bonitos de se fazer. Quando a gente é eleito, pelo menos eu penso assim, quando nós somos eleitos para ser vereador, é claro que a gente diz que a gente representa uma parcela da população, representa o povo. Só que essa representação, ela tem que sair do palanque depois que a gente está aqui. A nossa responsabilidade é com a cidade. E aí, logicamente, que em alguns momentos, nós teremos que tomar algumas decisões, algumas simpáticas, outras antipáticas, mas enfim, depende do projeto de cada um. Tem gente que quer se perpetuar aqui. Então, meu filho, toda votação que tiver que ele achar que vai ter que fazer um debate com a população, ele vai ser contra. É muito mais fácil para ele sair na rua e falar, eu votei a favor do povo. É fácil fazer esse discurso. Aí tem que ter competência, né? Competência para debater, para entender o problema. Porque tem pessoas aqui que nem lê projeto. Não, isso aqui, se você votar isso aqui, o povo vai cair matando você. Então eu vou votar contra. Mas puxa vida, vai faltar ali, não interessa. Estou preocupado com o meu projeto. Eu quero me reeleger. Se o povo votar em mim, eu voltar para cá, dane-se se a minha posição ela ajudou ou não a cidade. Então, gente, é muito simples entender isso. Tem gente que quer fazer carreira aqui dentro. Agora, as pessoas que têm responsabilidade e vêm para cá para tomar decisões fortes, para ajudar a cidade, aí é o diferencial. Mas a gente sabe que nesse momento a população não está preocupada com o bom político, está preocupada com o cara fanfarrão mesmo, o cara que fala as coisas, mas não cumpre, né? Que fala uma coisa, mas não faz. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos passando por uma crise, né, dentro do campo político, que as pessoas não votam mais em político, votam naquelas pessoas que vão lá, que agradam, que fazem um favorzinho. É isso, essa é a verdade. Eu sinto por algumas pessoas que vão deixar a Câmara aqui, que são pessoas que tiveram responsabilidade, que honraram, né, o seu juramento quando disseram que aqui ia defender os interesses da cidade. Eu não gosto de falar mal de vereador, eu não gosto de criticar ninguém. Eu estou aqui para falar de mim, mas infelizmente tem pessoas que vêm aqui e ficam jogando a população contra a gente. Tem votações que mal acabam. Vocês abrem o Facebook do vereador, está lá nossas caras lá. Esses aqui votaram contra o povo. E o pessoal sabe de que eu estou falando, não preciso falar nomes aqui não. Eu acho ridículo isso, acho ridículo. E nessa questão da taxa de iluminação, da contribuição de iluminação, seja lá o que for, eu acho assim, naquele momento, eu confesso para você, foi muito difícil votar isso, porque nenhum vereador, como disse a vereadora Rose aqui, gosta de votar alguma coisa que vai mexer no bolso da população. Eu duvido, desafio um dizer que assim, não, eu voto. Vota nada, porque sabe que vai ter que responder isso lá fora. Mas às vezes as nossas decisões aqui implicam no futuro da cidade. E se a gente quer uma cidade melhor, a gente tem que plantar semente hoje. Porque, como disse, 4 anos passam rápido, né? Mas o cidadão está preocupado com a reeleição dele. Então ele entra aqui, no dia 2 de janeiro, a preocupação dele é preparar a cama para ele ser reeleito daqui a 4 anos. É isso, gente. Infelizmente, às vezes eu dou razão, quando alguns... Por que tem vereador? É verdade, para que tem vereador? Porque você não vai tomar decisão difícil. Devia acabar a reeleição de vereador.
A minha opinião, devia acabar. Parlamentar não podia ser reeleito, porque daí o cara ia trabalhar 4 anos aqui para dizer o seguinte: eu vim aqui para resolver os problemas da cidade. Porque se ele veio para resolver o problema de vida dele, aí, meu filho, todas as decisões deles só vão estar voltadas para os interesses dele. Eu odeio ter que tocar nesse assunto dos salários. Mas tem gente que bate no peito e fala que votou contra, mas nunca devolveu R$1. Se é contra, devolve, tem hombridade. Porque sai aí falando que os vereadores votaram a favor do aumento. Ele votou a favor, mas não devolve. Qual é a graça disso? Aí, cidadão, você acha que nós é que enganamos vocês? Ou é o cara que bota o dinheirinho no bolso, né? E fala que votou contra, e você acredita nele. Então, quem é que é o trouxa? Você, eleitor. Você que é o trouxa. Porque você acha que o cara votou contra, mas ele bota o dinheiro no bolso e não fala nada para ninguém. Porque tem como devolver, sim. Pode doar, doa para a Santa Casa, devolve para os cofres da prefeitura, doa para alguma entidade, faça o que quiser. Mas também que não faça alarde. Que não diga que fez isso. Porque está fazendo cortesia com o chapéu alheio. Está fazendo com o dinheiro do próprio povo. Porque se ele está recebendo o salarinho dele, ele é contra. Aliás, os 9 que vão entrar aí, eu não quero aqui fazer pré-julgamento, a maioria deles fez campanha contra a gente, dizendo que nós havíamos aumentado o nosso próprio salário, mas vão receber esse salário. Pergunta se algum deles vai devolver esse dinheiro. Não vai. Então, minha gente, trouxa é você, tá? Trouxa é você que cai nessa historinha e acha que é bobo. Mas vamos falar da taxa de iluminação, tá? A taxa de iluminação, eu digo, ainda acho que apesar de hoje nós termos um recurso de 40 milhões que tem condição de suprir essa necessidade, eu acho que era uma coisa muito boa para a cidade. Poderia ser uma coisa muito boa para a cidade. Porque o momento que para nós foi pedido para votar essa contribuição, era um momento de crise, onde o município estava quebrado, como está quebrado. Nós íamos ver essa cidade às escuras e seríamos responsáveis ou irresponsáveis por muita coisa ruim que acontecia na cidade, por falta de iluminação. Mas tem gente que estava adorando isso, né? Porque quanto pior, melhor. Porque daí joga nas costas do prefeito, ó, eu peço para pôr iluminação, eu peço isso, mas o prefeito não põe. É mais fácil pôr a culpa nos outros. É muito mais simples fazer isso. Agora, com esse dinheiro que se arrecada, a gente poderia muito melhorar várias coisas na cidade. Como, por exemplo, levar a iluminação para esses locais que não tem, né? Porque com esse fundo, que muita gente não acredita, só pode ser utilizado para isso. Então você que mora na estrada rural, você que não tem iluminação, veja quanto tempo você vai levar para receber iluminação na sua casa. Você não vai pagar mais nada, mas também não vai ter iluminação. É igual não pagar água, mas também não tem, que diferença faz? Melhorar a eficiência energética do município. Poderia aos poucos estar substituindo esse modelo de lâmpada que consome muito e ilumina pouco. Com isso, com o tempo, nós teríamos uma eficiência energética, uma economia maior na cidade. Com isso, poderíamos até, aos poucos, eliminar essa contribuição. Mas é melhor eliminar agora, porque ninguém entende o que eu falei. Você planta uma semente e no outro dia você já quer estar colhendo fruto. Eu sei que esse momento ele é difícil para todo mundo, estamos passando por uma crise financeira, econômica e tudo mais. Por isso que o pessoal fez esse projeto e hoje eu vou votar a favor, apesar de não, acho que nem vou votar, porque vai ser 12-0 aqui. Lá atrás eu votei, porque era o momento certo. E vou continuar votando sempre que a cidade precisar. Mesmo que isso custe um mandato. Porque eu não fui eleito para ficar aqui a vida inteira. Eu fui eleito para cuidar da minha cidade. E se isso custar um mandato, não tem problema. Então, vocês que estão deixando aqui, vocês podem ter certeza. Se vocês perderam a eleição por conta dessa contribuição de iluminação, saiam de cabeça erguida. Porque vocês deixaram um grande legado para a cidade. Vai tirar-se agora, vai ter condição de fazer isso melhor lá para frente. Mas eu digo, estamos perdendo uma grande oportunidade de melhorar a questão no que se trata de iluminação pública. Poderíamos avançar muito, mas como eu disse, sempre será uma medida antipática, como foi a CPMF lá atrás, que hoje, se tivesse a CPMF, talvez a saúde não tivesse, né, essa calamidade que está, se os gestores tivessem responsabilidade, mas não. Quando viram que o dinheiro era grande, entraram, derrubaram e hoje a saúde passa essa calamidade. Quem paga o pato é o povo. Porque quem pagava a CPMF não era o cara que ganhava R$1.000, R$2.000, não. Era quem ganhava bastante. Porque ele era proporcional ao movimento das coisas. Mas o povo caiu no conto da sereia, né? Fizeram protesto, tiraram a CPMF e hoje tem um monte de gente urrando aí por conta da saúde pública, porque o SUS realmente está falido e do jeito que está vai ficar pior. Mas enfim, é isso aí. Cada cabeça uma sentença, cada um que escolha o que é melhor para si.
Passamos então para a votação do projeto. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto, vereador Valmir do Parque Meia Lua, meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Justificando o voto, senhor presidente, com muita satisfação, depois de uma luta aí tão grande de mais de um ano, conseguimos materializar a revogação da cobrança abusiva da iluminação pública. Eu voto favorável pela revogação. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, só justificando o voto, eu fico impressionado com tanto desgaste. Meu Deus, quanto desgaste que o governo proporcionou sobre as famílias. Quanto desgaste. Que coisa. Por isso que eu falo, não é fácil estar vereador, não. A gente tem que ter posicionamento. Eu fui contra a taxa, a cobrança da taxa de iluminação pública. E é lógico que agora não tem nem dúvida, né? Muito cansado, porque isso esgota a gente, não é brincadeira não, sabe? Agora o que acontece? Temos a possibilidade de concretizar essa revogação. Estou muito feliz, acredito que a população também vai ficar feliz. E eu sou favorável à revogação da taxa. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, senhor presidente, embora não tenha participado no momento em que instituiu essa contribuição, até pelo fato de estar afastado da oportunidade, me sinto confortável em estar votando essa revogação pelo simples fato de ter uma questão nova, que foi o anúncio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de que a partir de 2017 teremos nos cofres do município de Jacareí aproximadamente 42 milhões de reais a mais, fruto do ICMS, do repasse do ICMS. Então é um fato novo, a gente compensa com esse dinheiro os bolsos das famílias, da população de Jacareí. Então as pessoas hoje vão ter aí uma economia na sua conta, graças a essa unanimidade que nós estamos acompanhando no dia de hoje. Sou favorável. Vereador Itamar Alves. Senhor presidente, pelo fato de ter o maior respeito e preocupado com a nossa sociedade de Jacareí, eu votei favorável à taxa de iluminação pública. Mas fui humilhado, muito humilhado e, inclusive, por causa dessa iluminação, eu perdi meu mandato de vereador com uma votação ridícula de 450 votos. Então, nesse momento, eu quero deixar bem claro que eu estou muito feliz, tá, por estar votando favorável à revogação da cobrança da iluminação pública em nossa cidade. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só justificando meu voto, esperamos que, após essa votação, acredito eu que o prefeito sancione aí e não seja vetado. E, com certeza, no dia de hoje é um dia bastante interessante para todos dessa casa, de estar aí votando esse projeto, que vai ser muito bom para os nossos munícipes, para os nossos moradores. Meu voto é favorável aí a esse projeto. Vereador Maurício Raca. Eu acho que já disse bastante sobre esse assunto e eu só quero dizer que é um prazer eu estar votando favorável ao projeto que revoga a criação desse imposto. Então eu voto com muito prazer favorável ao projeto de revogação. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável à revogação da taxa. Vereador Rogério Timóteo, quero mais uma vez aqui falar. Eu votei favorável
né, a revogação, quando foi colocado a primeira votação, votei contra o projeto. A segunda foi colocado um projeto de revogação pelo vereador Edinho Guedes e eu votei, né, a favor da revogação. E agora, pela terceira vez, eu voto também a favor da revogação da taxa de iluminação pública na cidade de Jacareí, deixando bem aqui esclarecido que isso é um mérito da população e de todos os vereadores que estão votando favorável, porque não é só um vereador que está fazendo esse projeto. Esse projeto é dos 13 vereadores desta casa. Eu sou favorável à revogação. Vereadora Rose Gaspar. Só para deixar um pouco claro, eu sou favorável à revogação da contribuição de iluminação, mas deixar muito claro. Os 13 vereadores são favoráveis a essa revogação, é verdade. 11 vereadores assinaram esse projeto de lei. Daí pergunta, por que 2 vereadores não assinaram? Porque a ideia partiu dos 11 vereadores, né? Que foram ouvir a população. E nesta casa, você faz coletivos. Você monta grupos para você fazer um projeto ou não fazer. E cabe aos 11 vereadores convidarem os outros não. Pois, portanto, é de autoria de 11 vereadores que ouviram a população e que, nesse momento, os 13 vereadores estão votando favorável. E quando a gente vai assinar um projeto de lei, cabe àqueles que propõem fazer o convite aos demais. Projeto de lei que revoga a lei que instituiu no município de Jacareí a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, de autoria dos vereadores Ana Lino, Arildo Batista, Edinho Guedes, Fernando da Ótica Original, Hernani Barreto, Itamar Alves, José Francisco, Maurício Raca, Paulinho do Esporte, Pastor Rogério Timóteo e Rose Gaspar, foi aprovado por 12 votos. Próximo processo.